Olá, boa noite. Essa noite eu tô aqui passando mais uma vez para deixar um recadinho ou uma simples meditação rápida da palavra do Senhor, quando o Senhor nos criou, quando Ele deu uma ordem a nós. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e que ele domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil. O Senhor lançou sobre o homem e sobre a mulher que ele dominasse. Então eu entendo que o Senhor nos deu uma identidade. Nesses últimos dias nós temos vivido dias difíceis e trabalhosos, como diz a palavra do Senhor. Mas é nesses dias que muitos de nós têm descoberto as suas verdadeiras identidades, quem realmente são. E eu gostaria de meditar um pouquinho a respeito disso com você. O Senhor nos criou, Ele nos formou e nos deu uma identidade. Nós temos o nosso temperamento, nós temos a nossa forma de pensar, e nesses dias de confinamento, nós estamos presos dentro das nossas casas. Nós estamos confinados, guardados, simplesmente com as nossas famílias, com aquelas pessoas que nós dizemos que nós mais amamos, que, como diz a palavra, é o nosso maior patrimônio. Mas isso nos leva a pensar, quando estamos vivendo em sociedade? Quando estamos vivendo em grupos? Muitos de nós, eu tenho visto muitos comentários ultimamente, eu tenho sentido falta da igreja, como eu tenho sentido falta da célula. Como as reuniões de oração têm me feito falta. Como ir à escola dominical tem feito o meu coração doer o domingo pela manhã quando eu acordo e não tenho a escola dominical para ir. Eu quero trazer uma pequena reflexão. Porque quando nós estamos em uma célula, quando nós estamos em um grupo, quando nós somos levantados para um trabalho, seja qual ele for, dentro da casa do Senhor, muitas vezes, estamos em sociedade. Temos a nossa identidade e dentro da nossa identidade precisamos saber quem nós somos em Deus e para que Ele nos levantou. Lembra, aqui em Gênesis, façamos o homem e damos a ele o domínio de todas as coisas. Isso é muito sério. É algo que o Senhor colocou e nos deu para nós. E eu quero meditar a respeito disso um pouquinho. Esses dias que fiquei parada dentro de casa, observando, olhando os comportamentos, os comentários dos Facebooks, as postagens, as mensagens de WhatsApp, eu pude ver muitas coisas que quando nós estamos em grupos reunidos, nós não nos atentamos e não nos observamos. E eu quero fazer uma pequena ressalva nessa noite para você. Escute, conta-se um conto que um carregador de águas chegava à beira da ponte e na beira da ponte ele chegava com os seus 2 baldes de água. Descia até uma fonte, uma nascente do rio, enchia os seus 2 potes de água e com uma vara os colocava sobre os seus ombros e os carregava, subia a trilha da montanha até a casa do seu senhor. E ali, durante 2 anos, ele fez esse mesmo caminho todos os dias. Descia até a fonte, enchia os 2 baldes de água, colocava sobre os seus ombros e subia as trilhas. Os 2 baldes eram do mesmo tamanho. Porém, um dia, ele se percebeu de uma coisa, que um pote era diferente do outro. Um pote de água, ele enchia e subia toda a trilha e chegava lá cheio. O outro, não. Encontrava-se uma rachadura naquele pote. E o lado dele se vazava toda a água. Então, quando ele chegava lá em cima à casa do seu senhor, ele podia observar. E passaram-se 2 anos, todos os dias a mesma situação. E um dia, então, aquele pote olha
e começa a olhar e dizer para aquele carregador: olha, eu não estou suportando mais essa situação. Eu me sinto fraco, imperfeito. O pote, que era perfeito, que não tinha nenhuma rachadura, todos os dias ele se sentia orgulhoso porque ele conseguia cumprir a tarefa que a cada dia ele era cometido. O pote que tinha rachadura, ele se sentia fraco, deficiente, imperfeito, porque todos os dias no final da tarde ele não conseguia cumprir a sua tarefa. Então ele chega naquele homem que os carregava e começa a dizer: isso é injusto, isso não está certo, porque todos os dias você desce à beira do riacho e enche, e quando chega lá em cima você recebe só metade do valor do dinheiro, porque eu não consigo chegar com o pote cheio. A minha rachadura faz as águas vazarem e eu me sinto fraco. E aquilo começou a incomodar ele. E ele então começa a dizer para aquele homem que o carregava. E aquele homem, com grande compaixão, movido de um grande amor, disse para ele: quem disse para você que eu não percebi que você tinha uma rachadura? Nós vamos agora subir novamente. E eu quero que você olhe do seu lado o que acontece. E aquele pote então começou a subir a trilha, olhando do lado dele o que tinha. E ele pôde ver que do lado dele nasceu muitas flores. Flores silvestres, bonitas, cheirosas, que perfumavam aquele caminho. Mesmo assim, ele se sentiu triste. E chegando lá em cima, ele disse para aquele que carregava ele: olha, eu pude observar e ver que do meu lado haviam flores. E aquele homem disse: então, foi o que eu fiz. Eu percebi a sua imperfeição, mas todos os dias no percorrer dos caminhos eu jogava semente, porque eu sabia que quando a sua rachadura derrubasse água ali, as sementes iam crescer. E aquelas flores eu colhi todas as manhãs e coloquei à mesa do meu Senhor. E por isso a sua casa era perfumada e os seus vasos eram cheios de flores. Meu irmão e minha irmã, sabe? Quando nós estamos em grupos, quando nós estamos em células, quando nós estamos nos reunidos, muitas vezes nós olhamos para as rachaduras dos nossos irmãos. Aqui dentro das nossas casas, nesses dias, nós temos olhado e visto cada um de nós com as nossas rachaduras, com as nossas imperfeições. Mas aquele homem, movido de grande compaixão, talvez você hoje dentro da sua casa tenha enfrentado grandes problemas e grandes dificuldades, porque você tem visto rachaduras no pote do outro. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Faça com que aquele homem, você hoje, eu como ministra da palavra de Deus, você como líder de célula, que tem olhado nos seus discípulos e visto alguns vasos perfeitos, outros com rachaduras, potes diferentes, com personalidades diferentes, com situações diferentes, com potenciais diferentes. Não menospreze. Use. Jogue semente, plante semente. Deixe que as águas que caiam da rachadura do pote façam elas nascer. Essa é uma pequena meditação para nós nessa noite. Quero encerrar dizendo assim: que não importa qual pote você seja nessa noite, Deus nos ama, nos escolheu e trabalha em nós e nos aceita da maneira que nós somos. Assim como aquele pote rachado, você também pode se realizar-se com as maravilhas e celebrar a si mesmo. Celebre a sua identidade. Quem nasceu para ser, com certeza, o seu Criador é o seu maior encorajador nesse dia. Jesus Cristo.
o Senhor e Salvador da sua vida. Deus Pai, aquele que te criou no princípio, e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não desacredita de você. Deus não desiste de você. Deus não desacredita de arrumar as suas rachaduras. Deus trabalha com aqueles que estão rachados, sim. Acredite em você. Um abraço. Boa noite.